Se você está procurando um controle custo-benefício, com Hall Effect nos analógicos, RGB e que ainda por cima é barato, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o Easy SMX X05, que eu comprei aqui para jogar os meus jogos. Vocês podem ver que ele é muito bonito, a minha versão é toda em preta com detalhes em rosa, e eu comprei esse controle lá no AliExpress e paguei menos de R$100 nele. Eu vou parar de enrolar aqui então e vou começar o unboxing. Como vocês podem ver, o meu produto veio bem embalado, veio com esse plástico que não deixou a caixa ser nem amassada, ela está em perfeitas condições. O que eu achei bem bacana, porque em relação ao mouse ele veio bem melhor embalado, beleza? Esse plástico aí realmente não deixa a caixa ser amassada e é uma boa proteção para um produto tão barato. Bom, aqui vocês podem ver que eu sou bem enrolado ainda para fazer unboxing, mas consegui tirar a caixa do controle e ela é bem simples, tem aí uma foto do produto, algumas informações e é isso, mano, a caixa não tem muito mais o que vir também, né? E na minha falha tentativa de fazer esse unboxing de uma forma mais dinâmica, tá aí eu abrindo a caixa aqui pra vocês. Uma caixa padrão, como eu falei, uma caixa simples, mas que serve bem o seu propósito. E assim que eu tirei o controle da caixa, eu achei já ele bem bonito, beleza? Eu achei ele bem legal, todo em preto, com esses detalhes em rosa. Ele, na minha opinião, é um controle muito bonito. E mesmo sendo um controle bonito, eu não senti um aspecto nele de um produto caro, ok? Ele não parece um produto barato ou um produto ruim, mas eu já tive outro controle, o 8-Bit Do. É outro controle que eu também comprei no AliExpress e na parte dos testes desse controle eu vou fazer um comparativo e falar algumas opiniões. E nesse comparativo eu vou falar um pouquinho das diferenças deles. Agora tá um trechinho para vocês ouvirem um pouquinho dos barulhos desse controle, dos analógicos e dos botões. E é importante ressaltar que esse controle tem 3 modos de conexão, sendo eles Bluetooth, 2.4 GHz com a dock e com fio. E nesse finalzinho eu até liguei o controle aí sem querer e vi que esses RGBs realmente deixam o controle bem bonito, chamam bastante a atenção ali. E agora mostrando uma coisa que geralmente a gente não usa, que é o manual, mas nesse controle você vai precisar. Ele tem bastante ajustes ali de vibração, dead zone e alguns outros ajustes também, o RGB. Então é bem importante você ver aí no manual como fazer esses ajustes. E por último aqui na caixa a gente tem a dock 2.4 GHz, que sinceramente eu não achei ela bonita, ela é branca e pisca uma luz laranja. Eu tava mal acostumado com a dock bonitinha do 8-Bit Do, que era toda roxinha e pequenininha, e essa chama muita atenção, eu não gostei muito, mas é funcional. E bom, vamos então aqui pro que eu achei desse controle. Eu tô testando ele há 1 semana e meia mais ou menos, e vocês podem ver aí que eu botei o Riders Republic, que é um jogo basicamente onde tem vários esportes, tem snowboard, bicicleta, BMX, skate, e vocês podem ver que usa bastante o analógico nele, beleza? Eu jogo sem a assistência de pouso, então dessa forma eu preciso de um pouco mais de precisão dos analógicos, principalmente na hora da aterrissagem, senão fica essas mensagens aí de que eu aterrissei mal em vermelho, que vocês podem ver de vez em quando, ou em laranja, que foi uma aterrissagem mediana. Isso depende ali de eu ser bom, obviamente, para acertar e da precisão dos analógicos. Então eu achei que é excelente a precisão, beleza? Eu não senti que teve nenhum erro do controle. Os erros que aconteceram de dar, por exemplo, aterrissagem ruim nesse jogo foram erros meus e eu ainda estava acostumando um pouco mais. Essa gravação aí já tem alguns dias. Foi no segundo dia que eu tava com o controle. E sobre os gatilhos, que eu também uso bastante nesse jogo, eu achei eles bem bacanas, não senti nenhum atraso. Eles têm aquela função que, por exemplo, em jogos de corrida, eu testei no The Crew 2, se eu não me engano, eles têm aquele fator de aceleração, então se você aperta um pouco mais forte, ele acelera mais, se você aperta mais fraco, acelera menos. E eu achei isso bem interessante, ok? Para um controle mais barato, é bem legal essa função existir. E falando agora um pouco sobre os botões, eles são botões de membrana, eu achei eles bem normais, ok? Para um controle nessa faixa de preço, eles são ok, eles não são tão macios, mas é algo que eu gosto, eles têm uma resposta tátil um pouco mais forte. E agora que eu vou trocar de jogo, vocês vão ver que eu tô jogando aí o Street Fighter agora, eu consegui testar um pouco mais do D-pad. Nas gravações eu não mostrei muito, eu mosquei, eu tava jogando no analógico, mas antes de gravar eu tava jogando no D-pad pra testar, e acabou que ali no meio eu não costumo jogar jogos no D-pad, então acabou que eu continuei jogando no analógico mesmo. Mas o D-pad dele, ele também não é tão macio, mas a resposta tátil dele é um pouquinho mais leve, ok? Você não sente tanto a resposta tátil, você sente obviamente, porque é ali um botão de membrana,
mas ele não é um botão duro, então ele não é ruim, ok? E nem tão leve a nível de você não sentir. Então eu achei bem bacana, ok? Os botões de Start, Select, Home e o M que ele tem ali embaixo, eles sim têm uma resposta tátil bem levinha, ok? Eles são bem maciozinhos, quase não dá pra sentir quando você aperta. E como eles não são muito usados em jogo, mais para funções de pause ou algo do tipo, isso não me incomodou nem me atrapalhou. Vocês podem ver aí que eu venci essa luta, mas eu confesso que tava no modo fácil barra médio, ok? E vocês podem ver que nessas próximas lutas aí eu vou sofrer um pouquinho mais. Eu coloquei, se eu não me engano, no difícil e depois no muito difícil. E no difícil eu até consegui ganhar. Eu, mesmo não tendo muito costume no Street Fighter, eu costumo jogar mais Mortal Kombat ou jogos antigos tipo The King of Fighters, que eu gosto mais, que são um pouquinho mais arcades, né? Não que Street Fighter não seja arcade, mas eu prefiro esses outros jogos, mas eu consegui ainda ganhar. Beleza? Não vou dar mérito por controle, nem pra mim. Eu acho que eu tava só girando o analógico que nem um maluco. E o que me deixa muito feliz e animado com esse controle é que eu sei que ele não vai dar drift por conta do Hall Effect. E por último, de característica, a vibração dele eu achei boa, eu achei até bem forte, tem como você regular, mas o máximo dela é bem forte, eu achei bem legal. E bom, agora dois detalhes importantíssimos, quanto que eu paguei nesse controle e uma comparação dele com o 8-bit do. E bom pessoal, aqui já no site do AliExpress vocês podem ver que eu paguei R$95 nesse controle, aqui é o total, e isso eu ainda parcelei, beleza? Porque ele saía mais ou menos R$90. E comparando aqui com o 8-bit do que eu comprei há um tempo atrás, eu paguei R$160 nele, é até mais do que eu me lembrava. E atualmente esse controle ele tem Hall Effect também, mas na época que eu comprei ele nem tinha, beleza? Então eu paguei R$160 em um controle que não tinha o Hall Effect. Então por isso que eu acho que essa foi uma compra excelente. Vocês podem ver que ele está aqui um pouquinho mais caro. Eu vou deixar aí o link na descrição para vocês verem. Gente, eu não consegui pegar o preço atual aqui na tela. Diretamente, tô colocando aí o print dos grupos de promoção que eu participo e funciona, beleza? Então vocês podem ver que o controle Easy, ele tá mais ou menos entre 90 e 100 reais. E o 8-bit do, mesmo nessa edição especial do Black Myth Wukong, ele tá mais ou menos 140. E sinceramente, a maior diferença deles é na construção. Eu senti que no tato ali, o controle da 8-bit do, ele se sai um pouco melhor, ele tem uma presença a mais, ele é um pouco mais premium, mas nada demais também. Eu, por exemplo, queria economizar com esse controle, porque a princípio ele ia ser meu controle secundário, mas acabou que eu peguei ele para principal por conta do Hall Effect. Então, nessa diferença de valor, eu acho que vai muito de quanta grana você tem para pagar no controle. E se você ficou interessado em algum desses controles, tem link para comprar eles aí na descrição. Comprando pelo meu link você me ajuda. E se você gostou, se inscreve aí para acompanhar mais vídeos como esse. Eu sou o Edu aqui do canal Sou de Tech e esse foi o review do controle Easy SMX X05.